gente? Muito bom poder fazer isso, viu, gente? Se eu fizer fora do Brasil, eu sou esculhambado. Fique à vontade, pode sentar, fique à vontade. Pessoal, quero começar aqui fazendo pergunta para vocês, tá? O que vocês vieram fazer aqui? Me digam. O que vocês vieram fazer aqui? Crescer. Vocês têm empresa no Brasil, gente. Brasil não tem problema. Brasil é um país que a carga tributária é baixa. Brasil é um país que a mão de obra é perfeita. Brasil é um país que a gente não paga imposto, que o nosso concorrente não é um burro que não sabe fazer conta. Porque você tem concorrente burro, não tem ou não tem? Que não sabe ganhar dinheiro, não sabe precificar. Mas, infelizmente, esse não é o nosso Brasil. O Brasil verdadeiro é um Brasil extremamente desafiador. É um país de grandes desafios financeiros, é um país de grandes desafios de comportamento das pessoas. É um país de grandes desafios comportamentais. Nosso país está doente. E nós, empresários, precisamos assumir o nosso papel dentro do país. Eu diria que o câncer brasileiro chama-se vitimização e coitadismo. O quanto as pessoas se sentem vítimas. Ontem eu fiz um post de um maluco que processou a empresa porque ele foi mordido pelo cachorro no home office. O cachorro era de quem? Da empresa? Dele. Então nós vivemos um país que está adoentado. Porém, nós não podemos negar que nesse país tem muita oportunidade. O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. O Brasil é um país com extensão continental. O Brasil é um país que o próprio consumo interno consegue fazer o movimento. E eu tenho certeza que Deus é brasileiro. Porque um país que é saqueado desde 1500, não quebrar, não quebra mais nunca, gente. Esse país é inquebrável. E a gente está entrando agora no momento do Brasil, numa esfera política muito grande, que traz incertezas e traz inseguranças, traz medo. Os empresários ficam com medo. E a gente precisa aprender dentro do negócio, separar o que é política, o que é economia, o que é ter empresa. Em algum momento essas três coisas se encontram. Em algum momento essas três coisas elas vão se conectar, mas eu preciso separar completamente os três pontos. Quem aqui é empresário da época do governo Sarney? Levanta a mão, por gentileza. Poucos aqui, jovens experientes, tá? Era muito fácil naquela época também, não era, gente? Inflação que mudava todo dia. Tivemos o governo Collor. Quem aqui tinha empresa no governo Collor? Levanta a mão. Governo Collor congelou a poupança da população. Nós passamos pelo governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, estamos novamente no governo PT. E qual é a certeza que eu tenho e defendo esse ponto de vista em 10 anos? Independente de qualquer governo, empresas crescerão, empresas morrerão e empresas nascerão. Qual é o grande desafio que nós temos? O quanto nós vamos nos adaptar à velocidade que as coisas estão acontecendo. Eu tenho muito orgulho de ser cearense. Eu tenho muito orgulho de ter estudado em colégios que talvez vocês não tinham condição financeira de estudar. Eu tenho muito orgulho de ter me formado em instituições que vocês talvez não tinham condições de estudar. Eu estudei no J. Oliveira. Eu cortei o mal pela raiz. Eu cortei o mal pela raiz. Eu cortei o mal pela raiz e estamos aqui. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: eu não sou aquilo que aconteceu comigo, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Aos 18 anos, minha mãe me chama em casa, eu já tinha evoluído, não estava mais no J. Oliveira, estava no integral da Santos Dumont. Estou vendo muitos clientes aqui, um beijo no coração, tá? Especial para os meus elites. Beijo grande. Eu amo vocês. E aí já estava no integral, 18 anos, minha mãe chegou e falou: meu filho, vem cá, senta aí. A partir de agora, eu vou te dar um presente. E ela me deu um presente, foi um livro chamado Te Vira, um livro imaginário. Meu papel era te educar, meu papel era te alimentar, meu papel era te dar uma casa. A tua parte agora é trabalhar. E foi o maior ensinamento que a minha mãe fez.
não fazer comigo uma política assistencialista. Mas, Marcos, eu estou aqui para aprender sobre empresas. E eu estou falando exatamente sobre empresa agora. Você não pode ser um empresário assistencialista com o seu time. Eu não entendo em que momento nós perdemos a mão e deixamos de entender o nosso papel de protagonismo e viramos vítimas. Eu já ajudei mais de 20 mil empresas. E um dos maiores problemas das empresas hoje é serem reféns das equipes. É como se fosse dormindo com o inimigo. Eu não posso cobrar aquela pessoa se naquela pessoa dá o piripaque do Chaves. Tito, ela dá o piripaque. Ela cai. Porque as pessoas agora são feitas de manteiga. Mas sabe de quem é a culpa disso? A culpa é nossa. Nós formamos a gestão de gestores mais fracas da história. Uma gestão que quer ser líder, admirada, amada, e não quer fazer aquilo pelo qual são pagos, que é para gerar resultado na empresa. Quem é gestor aqui? Levanta a mão. Você é pago para gerar resultado e não para ser amado pela sua equipe. Você tem que entender que quem está pagando o teu salário é uma empresa, e é na mão da empresa que eu vou pegar para entregar o resultado. Foi assim que eu fiz a minha carreira. E saí de um jovem praticamente desenganado pela família, a me tornar um dos maiores executivos do país, com um salário absurdo há 10 anos, e atualmente com uma empresa que vai faturar 100 milhões de reais esse ano, com quase 100 pessoas no time. Esse tipo de comportamento não existe mais na sociedade. Nós necessitamos nos levantar, nos unir, nos aliar, para que cada empresário entenda que ter uma empresa é ter um colégio. Nós precisamos reeducar as pessoas dentro da empresa. Nós precisamos criar um ambiente que as pessoas sejam maduras, que as pessoas sim sejam felizes, que as pessoas sim sejam unidas com a empresa. Mas não adianta eu ter uma equipe que comemora muito sucesso de uma empresa que está fracassada. Eu me lembro muito bem de uma cliente nossa, de consultoria. Nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional com essa empresa, e o clima da empresa foi fantástico, nota 10. Só que, quando a gente foi olhar para o resultado financeiro da empresa, a empresa estava entrando em falência. E a gente foi entender os funcionários. Por que aquela empresa era tão maravilhosa? E diziam, porque a fulana é como uma mãe. Você não é pai nem mãe do seu time. Você é gestor do seu time. Seu papel é educar e cobrar. Todo santo dia 5, nós somos obrigados a pagar um salário. Então, todos os outros dias, nós somos obrigados a exigir o mínimo que eles performem dentro das nossas empresas. Está sendo criada uma coisa na mente da população, que trabalho é algo ruim. Que trabalho é algo negativo. As pessoas escutam o som do Fantástico Domingo e começam a entrar em depressão para trabalhar. Quando dá sexta-feira, sextou. Vou embora desse negócio. Vou embora dessa empresa. Só que as pessoas esqueceram que todo mundo aqui quer ganhar mais dinheiro, quer ter uma casa melhor, quer ter um carro melhor, quer fazer viagens melhores, quer abrir uma empresa. E para tudo isso, necessita-se de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. E dinheiro vem através do trabalho. E aí, vou passar aqui que eu gosto de estar com o povão também. Bora para cima, gente, aqui. Vamos para cima. E aí, tudo bom, gente? Quem está ficando com raiva de mim, levanta a mão. Se estiver ficando com raiva, problema teu. Cada um paga as suas contas. Quando eu era peão, estoquista e descarregava caminhão, dentro das empresas tinham 2 grandes grupos. Um grupo que vivia falando mal da empresa. E eu olhava para a vida daquelas pessoas. Como é que é a galera que vive falando mal da empresa? Tudo fudido. E os fudidos se unem para ficar mais fudidos junto. E eu olhava para o outro lado. Do outro lado tinha um empresário que muitas vezes perdia a noite porque não tinha dinheiro para pagar o salário do time. Um empresário que se sentia traído pela sua própria equipe. Um empresário que chamam de explorador, que chamam do cara mau, do cara ruim,
mas é o nome dele que está no contrato social e nas dívidas com o banco. Eu escolhi pegar na mão das empresas. Eu escolhi pegar na mão de quem produz no Brasil. O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes, que nem 40 declaram imposto de renda. Ou seja, menos de 20% da população banca 80%. Está errado. Está errado. Está errado. E nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos rebelar contra esse movimento. Isso está errado. E eu estou falando isso porque a partir de hoje, vocês nunca mais vão aceitar que trabalhem junto a vocês quem não quer estar com vocês. Vocês vão dar um grande presente para quem fala mal da empresa de vocês. A porta da rua. A porta da rua. Ai, tem uma pessoa que só reclama, está triste, amiga. Eu não quero lhe fazer mal, não, quero lhe fazer bem. Vá para o mercado. Eu já tenho muito problema. Querem trazer para as empresas agora responsabilidade sobre saúde mental do time. Só que o povo já está chegando doido. A culpa é nossa? A culpa agora é da empresa? Eu estou há 2 anos em São Paulo. Sinto muita falta do caranguejo de quinta. E da minha filha, que, se Deus quiser, vai morar com a gente também. E da minha mãe. Quando eu cheguei em São Paulo, disseram assim: Marcos, se tu chegar desse teu jeito, tu vai levar um monte de processo. Porque reza uma lenda que mão de obra boa é a do Sul. E que mão de obra nordestina não presta. Essa é outra grande mentira. Nós somos a melhor mão de obra que existe no mercado. Foi o cearense que levantou o Brasil. Foi o nordestino que levantou o Brasil. Só que não podemos cair nessa onda do eu contra eles. Nós precisamos de união. Menos empresário versus funcionário. E muito mais estamos juntos. Muito menos preto versus branco e mais estamos juntos. Na minha empresa eu digo, eu não me importo se você é preto, branco, azul, lilás. Eu não me importo se você é gay, lésbica, todes, o que quiser ser. Eu não me importo se você é nordestino, sulista, seja de onde for. Aqui dentro você é gente. Aqui dentro você é ser humano. Aqui dentro eu acredito que você é uma pessoa capaz de entregar mais. E toda essa tua vitimização eu vou combater. Nesse exato momento, tem 2 perfis dentro dessa sala, dessa plenária. Um perfil que está me odiando. E um perfil que está dizendo, é isso mesmo, eu quero uma salva de palmas para ver quem está comigo nessa plenária agora. Vitimismo é câncer. E eu naquela empresa descarregando o caminhão, e os meus amigos dizendo, o Marcos é muito otário, fica até mais tarde. O Marcos é muito otário, trabalha final de semana se a empresa pede. Mas na minha cabeça não tinha nada de otário. Se a empresa me paga e me pede, qual o problema de eu entregar? Ah, mas Marcos, eu sou explorado, tu não conhece a minha empresa. Saia, meu irmão. Saia. Está sendo criado um monte de termo que está adoecendo e ajudando a adoecer a população. Exemplo, empresas tóxicas. Estou fazendo estudo sobre isso. Hoje eu tenho 300 projetos ativos de consultoria no Brasil, Europa e Estados Unidos. E eu cheguei a uma conclusão sobre o que é uma empresa tóxica. Empresa tóxica é uma empresa que eu não me adapto aos valores e aos comportamentos dela. A Ambev pode ser extremamente tóxica para mim, que não gosto de metas, odeio cobrança. Mas para quem está a fim de fazer, pode ser o melhor ambiente. O que as pessoas esqueceram é que todos nós temos livre-arbítrio para escolher onde estamos e o que queremos ser. Mas é fácil reclamar. Repitam comigo e digam, não dá. Qual foi o esforço que você fez? 0. É muito fácil. Era muito fácil eu ficar com a turma lá do estoque,
falando mal da empresa, não dá para crescer, só o dono que ganha dinheiro. Conversinha que está rodando na tua empresa hoje, minando a tua produtividade. Fui vendedor, virei gerente da Oi aos 21 anos, cuidava daquela operação da Oi da Santos Dumont quase que Desembargador Moreira, da operação do Shopping Aldeota, Iguatemi e Norte Shopping. Aos 23, recebi uma proposta financeira para trabalhar numa empresa de tecnologia local. Eu ia ganhar R$3.000, isso em 2003. Eu ia ganhar R$3.000. Minha família falou, você é louco. Como é que você vai sair de uma multinacional para trabalhar numa empresa pequena? Você é louco. Eu falei, na pequena, a gente tem chance de fazer algo grande. Na grande já está tudo pronto. Eu quero participar de construção. Entrei nessa empresa faturando 500 mil, saí 15 anos depois faturando R$500 bilhão por ano. Entrei cuidando de 4 pessoas, saí cuidando de 700 pessoas. Chorei, sofri, engoli sapo como um homem de verdade. Como um homem raiz. As pessoas vêm para evento como esse esperando motivação barata. A gente precisa de realidade. E não de frase perfeita em PowerPoint. A gente precisa jogar o problema na mesa. E dizer as coisas que estão erradas. Estão erradas. E sabe qual foi a minha grande motivação? Foi aos 21 ter engravidado minha esposa. Que ela tinha 16. E os 3 filhos que eu tenho hoje. Essa é a motivação. Fica de pé, meu amor, minha filha, por gentileza. Um grande salve de palmas para a minha maior motivação. Te amo. Todos os dias que eu saía e eu pensava em chorar e fracassar, eu lembrava, o leite está caro. Ah, mas meu chefe é ruim, mas eu tenho conta para pagar. Aí o funcionário quer botar a culpa na empresa e diz, mas a minha empresa não presta. Você pode sair, você esqueceu, sai. Troca de lugar. Você não é obrigado a estar ali. Mas se ficar aqui, não fique enchendo o saco, meu irmão. O empresário já tem problema demais para tu encher o meu saco, meu irmão. E aí me mudei para São Paulo. Cheguei lá e disseram, aqui tu quebra a tua cara. Não vão aceitar tu desse jeito aqui. Aqui o pessoal é mais formal, com todo respeito aos puritanos. Foda-se. Vamos chegar aqui e vamos fazer. Vamos chegar aqui e vamos fazer. Em 2 anos estabelecidos, somos dos top 3 Brasil, se duvidar, de América Latina em quantidade de projetos. Cearense, peão. Se tu não falar os termos em inglês, tu não vai se enquadrar. Mas eu estou no Brasil, vou falar português. Business plan, network, meus olhos, como bom cearense. Nós precisamos colocar mais verdade nas mesas. Nós precisamos encarar os nossos problemas e olhar para eles do tamanho que eles são. Marcos, tu quer me dizer que é fácil ter uma empresa? No dia que lhe disserem que é fácil ter uma empresa, corra que é golpe. Um dia chegaram para mim e perguntaram, como é que eu elimino todos os problemas da minha empresa? Eu falei, feche. E dependendo do teu problema tributário, fiscal e com o teu time, pode ser que esse problema dure 10 anos com o teu negócio fechado. Problema de empresa sempre vai existir, só que nós temos que mudar sempre de problema. Próximo degrau, próximo nível. Muitas empresas que reclamam de seus times vitimistas estão tendo o mesmo comportamento de vitimização. Culpando o governo, culpando a equipe, culpando o concorrente. Mas todas as vezes que você parar para culpar alguém, eu vou te fazer uma lembrança que vai ecoar no teu ouvido. Sabe qual é? Existem empresas no Brasil que vendem mais do que a sua, sim ou não? Existem empresas que contratam melhor do que a sua, sim ou não? Então tem gente conseguindo, é lá que eu vou me apegar. Uma coisa que eu aprendi é que quem está mal, ele quer mais gente mal perto. Já aconteceu na tua empresa, de um grupinho que ia almoçar junto, que era o grupinho que fazia tudo junto, uma pessoa saiu e depois saiu a turma toda junto?
Porque sempre tem um besta para cair na conversa dos caras que estão para baixo. É difícil ter empresa. O Brasil tem 23 milhões de CNPJs. 21 milhões de CNPJs estão entre pequenas e microempresas. A esmagadora minoria se torna média ou grande. Vocês sabem por quê? Porque vai chegar um momento da tua empresa que você tem que tomar uma decisão. E a decisão é: eu sigo sozinho e amador, ou eu sigo profissional e acompanhado. A sua empresa necessita de estar no grupo de pessoas que querem crescer. Porque muitas vezes nós começamos a criar as nossas convicções, as nossas verdades. E tudo que eu acredito se torna verdade. Quer um exemplo? Se você começar a dizer não tem como crescer no Brasil, você está certo. Porque você vai encontrar todas as formas para não crescer. Se você disser que toda a mão de obra do mundo não presta, você está certo. Porque você só vai começar a enxergar gente ruim. Mas se você quiser sair do acho para a certeza, se apegue a quem está conseguindo. Existe uma coisa boa nessa crise econômica que nós estamos passando. Mas, Marcos, não tem crise não. Nas notícias, a economia está melhorando. Vá para um supermercado e converse com o pobre para ver se está melhorando. Não está, ponto. Não está melhorando. E acreditem, no meio dessa desgraça, há uma notícia boa. Quando o mercado está em crise, quando a economia está com medo, as empresas recuam. As empresas têm medo. As empresas se fecham em posições defensáveis. Essa é a hora da gente ir para o ataque. Porque vai estar muito mais limpo o cenário. E o Brasil, em sua história de 525 anos, é um país cíclico. Ciclos de alta e de baixa. A qualquer instante o ciclo de alta vem. E as empresas que estiverem preparadas serão empresas que irão vencer. E eu profetizo que cada empresa que está aqui será uma dessas empresas vencedoras. Posso começar a minha palestra? Estava só aquecendo aqui, gente. Bora lá. Solta o vídeo aí, turma, por gentileza. Ser um gestor não é tarefa fácil. A gente sabe. E a busca por formação, conhecimento e consultorias é uma necessidade. Na hora de escolher quem vai te ajudar a crescer, quem você escolhe? Os gestores de palco ou os gestores de verdade? Enquanto os gestores de palco estão postando fotinho na academia, nós estamos dentro da sua empresa, aplicando novas metodologias de vendas para encorpar os seus resultados. Enquanto os gestores de palco estão acelerando seus carros esportivos, nós estamos com você no dia a dia, ajudando a contratar os melhores profissionais para acelerar o seu negócio. Enquanto os gestores de palco estão no avião particular, nós estamos no chão da fábrica, ajudando a sua empresa a decolar de verdade com gestão de alta performance. E por que nós somos tão diferentes? Porque aqui somos gestores de verdade. Nosso foco é a implementação e execução das metodologias que geram resultados comprovados e testados. Execução, métodos e resultados. Evolução empresarial acontece na prática e não no palco. Se você quer resultado em alta performance, você precisa de implementação e acompanhamento. Aqui a gente faz. Quem só fala está lá no palco. Nós estamos aqui com você. Não seja apenas aparência, seja resultado, seja AP. Nosso negócio é evoluir o seu. Empresa genuinamente cearense, com muito orgulho. Todo lugar que eu vou, levo o Ceará. Com muito orgulho, na fala, na brincadeira. Eu digo, cearense perde o cliente, mas não perde a piada. Quicou a bola que a gente solta. Tem gente do sul que fica assim, meu Deus. Como pode, tchê? Mas a gente vai soltando. E no fundo, o que eu aprendi? Se você quer ser uma empresa de alta performance, você não pode fazer o que os outros fazem. Se eu tivesse escutado, chega em São Paulo igual a todo mundo, eu estava sendo mais um no mercado. A sua empresa tem que buscar autenticidade. A sua empresa precisa buscar movimento. A sua empresa precisa sair da condição que ela está hoje. Dentro do que eu ensino, do que eu acredito, dos nossos livros, da metodologia, que eu já apresentei no mundo todo,
Uma empresa, para fazer um bom planejamento, ela tem que analisar 2 grandes cenários. O primeiro cenário é o cenário externo, que é o que acontece fora da empresa. Eu não tenho poder para trocar a política, eu não tenho poder para trocar o dólar, para trocar a economia. Mas eu tenho poder para ter uma equipe melhor. Eu tenho poder para ter um planejamento estratégico. Eu tenho poder para criar novos canais comerciais. E para que eu tenha esse novo comportamento, esse novo resultado, vocês vão ter que fazer movimento. O nome do meu livro que mais vendeu é Coragem para Crescer. Pessoal, tem que ter coragem para crescer. E tem que ter muita coragem para ficar na mesmice. Tem empresário que se acostumou a ganhar pouco dinheiro, virou normal. Falei, 23 milhões são pequenas empresas. 23 milhões, 21 delas são pequenas empresas. Enquanto várias outras escolheram crescer. Enquanto várias outras escolheram ir para um próximo degrau, ir para um próximo nível. Crescer não é para todo mundo, é para a minoria. O que esses meninos estão fazendo aqui é digno de gente grande. Esses meninos estão fazendo um movimento aqui, que é um movimento que não deve a nenhum lugar do Brasil. Mas sabe o que acontece? A gente paga o maior pau quando chega o cara de fora para falar aqui. Paga o maior pau para falar, às vezes, que tu espremendo não saiu nada. Só motivação. Barata. Que nos preenche durante 10 minutos, mas que não muda nosso resultado de DRE no próximo mês. Empresário precisa de ferramenta, planejamento e técnica. Então eu queria que agora vocês homenageassem, com a grande salva de palmas, esses meninos que estão fazendo esse evento aqui, o Sales Experience. Vocês têm que andar com eles. Tem que andar com eles. Essa é a nova geração. E a nova geração sabe de um monte de coisa que a gente não sabe. Essa nova geração conhece de termos que a gente não sabe. Eu não sou da época do lead. Eu sou da época de bater na porta do cliente, visitar. Hoje é o lead, eles sabem fazer. Às vezes, os meninos como esse têm uma solução bacana, e a gente se aprende, fica preso a medo. E aí a gente não tem medo, por exemplo, de pagar 20, 10 mil por mês para eles, mas paga muitas vezes para uma equipe ineficiente, ou paga para um estoque parado, ou paga para uma máquina que não produz, ou paga para um aluguel que não volta dinheiro. Quem é lojista entende, quem é de shopping entende vezes 5 que eu estou falando. Falo isso como ex-lojista de shopping de 5 operações. Entende vezes 5 que eu estou falando. O que é começar dia 1º com um canhão de 50, 100, 200 mil na tua cabeça e tu rezando para o shopping ter gente. Isso aqui que a gente está fazendo agora é um movimento. Levanta, Ceará. Vamos juntos, vamos fazer. E agora eu quero mostrar para vocês o como. Como é que nós vamos fazer isso? Eu acredito nessa metodologia e essa é a missão da minha empresa. Nós precisamos tornar as empresas mais felizes, unidas e lucrativas. Mas espera aí, Marcos. Tu acabou de dizer que é para chegar junto do povo, cobrar, como é que o povo vai ser feliz? Existirão pessoas que vão amar a tua empresa, exatamente pelo jeito que ela é. Da mesma forma que existirão pessoas que vão odiar a tua empresa, da mesma forma que ela é. Qual o seu papel? Focar nos que estão com você. Muitas vezes a gente gasta energia com a turma que não está com a gente. A gente gasta uma energia danada em dar feedback e cobrar a Lúcia. Pobrezinha da Lúcia, que tem 40 anos, 20 anos de carreira, que você quando vai cobrar a Lúcia chora e chama 3 amigas para dentro do banheiro para falar mal da empresa. Não sejamos os caras maus que libertemos as Lúcias. Que as Lúcias sejam libertadas da prisão das nossas empresas. E que a gente traga mais gente casca grossa. Tem muita gente boa no mercado. E ter uma empresa feliz não é a empresa do RH festeiro. A festa é importante. O reconhecimento é importante. Mas eu tenho que entender quem eu quero ter dentro da minha empresa. 99,9% das empresas não tem escrito o tipo de gente que ela quer ter. E aí o que ela faz? Ela bota qualquer um para dentro. Porque não tem clareza. Marcos, quer dizer que tu não tem problema com gente? Tenho. Muito pouco.
mas o meu remédio é rápido. Eu sou cearense e eu aprendi uma coisa no meu interior, Limoeiro do Norte. Anota essa frase de motivação. Comeu do meu pirão, apanhou do meu cinturão. Minha empresa, minhas regras. Minha empresa, minhas regras. E isso tem que ser trabalhado desde o processo seletivo. A hora de assustar é no processo seletivo. A hora de contar a verdade absoluta é no processo seletivo. Na minha empresa, nós temos um valor que é somos totalmente disponíveis e solícitos. O que é que isso significa? Na minha empresa, se eu te ligar domingo, tu atende. Na minha empresa, se eu precisar de você uma noite, você vai ficar. Mas isso é um acordo na entrada. Se ele aceita, beleza. E eu estou falando tudo isso sem ter levado um único processo a vida toda. Por quê? Porque eu não boto qualquer um para dentro da minha empresa. E se eu identifico que está ferindo os valores, eu vou agir rápido. Porque o que você permite de errado agora, se torna a cultura de amanhã dentro da sua empresa. E como nós vivemos uma geração de gestores fracos, muito fracos. Os gestores perderam o entendimento do papel deles dentro do negócio. E eu vou contar uma coisa para vocês. Os teus gestores são os caras mais importantes da tua empresa. Se o teu gestor é casca fina, ele vai passar a casca fina para o time. Você pode ter a melhor visão de mercado, a melhor visão de estrutura. Se o teu gestor não sabe passar, morreu na estratégia. Tu pode ser até um empresário sem visão, mas se tu tiver gestor casca grossa, fechado contigo, tu vai para outro patamar. Ei, gestor, não estou te pagando para ser menino de recado, não. Pare de me trazer problema e comece a resolver os problemas da empresa. Pare de ser menino de recado. Estou te pagando para resolver os problemas. O cara bota no LinkedIn. Vocês já viram o LinkedIn da turma? Eu sou Head of Market Business Thunder Power Thunderclats. Com Power Rangers. Aí você olha o LinkedIn do cara, quando você olha na prática, o cara faz o quê, mancho? O cara faz banner. No LinkedIn, todo mundo é o pica das galáxias. Sejamos pica no mundo real. E não no mundo virtual. Se você é gestor de uma área, quem é gestor aqui? Gerente, coordenador, supervisor, levanta a mão. Se você é gestor, coordenador, supervisor, você tem que estar se preparando por você mesmo. E eu estou falando aqui porque a minha vida toda eu fui gestor. Eu fui muito mais tempo gestor do que empresário. E eu achava que a vida do empresário era mais fácil do que é, até me tornar empresário. Porque só tem um jeito de aprender a ser empresário, sendo. Vou te ensinar a ser empresário. Ensina não, meu filho. Abra um CNPJ, paga imposto, contrate, tenha dívida, aí você aprende a ser empresário. Pede uma noitinha, ganha uns quilinhos de barriga, perde uns aninhos de vida. Saiu um dado comprovado que empresários infartam mais rápido que a população normal. Por que será, hein, gente? Por que será? 3 anos mais rápido. 3 anos mais rápido. Então eu acredito que uma empresa ela tem que ser feliz. Mas uma empresa também precisa ser uma empresa unida. O que isso significa? Uma empresa unida é uma empresa que todos olham para o mesmo objetivo. Desde os sócios. O primeiro alinhamento tem que ser feito alinhamento societário. Porque sócios desalinhados desalinharão a empresa. Desalinharão o time. É como pai e mãe desalinhados que brigam e discutem na frente de filho. E o filho não sabe quem escuta. O pai diz, você não pode ir para a festa. A mãe diz, você pode ir. Tem que haver alinhamento. Nós precisamos ter esse tipo de alinhamento para fazer com que todo mundo siga no mesmo objetivo. É assustador a quantidade de empresas que não têm metas de venda, de orçamento, de receita, de caixa. E aí o cara diz, eu estou sem resultado na minha empresa, tá? Mas às vezes só o próprio dono sabe as metas, mas quem constrói tuas metas não é tu, criatura de Deus, é teu time. Teu time tem que saber os objetivos da empresa. Hoje é que dia, turma? Dia 21, né? 22, só para ver se vocês estavam atentos. Dia 22 de março. Tem empresa em 22 de março que ainda não tem um planejamento estratégico de 2025. Vocês acreditam nisso? Olha para o lado e diz, tu acredita num absurdo desse? Como é que pode? Mas o problema é o mercado.
E por último, a empresa tem que ser lucrativa. Marcos, não estou gerando caixa, está sendo incompetente. Não quer dizer que você é incompetente, mas você está sendo. Porque o gol de empresa é geração de caixa mensal. Não estou gerando caixa mensal, está errado. Ah, mas Marcos, eu li um livro de startups que a Amazon passou 20 anos sem dar lucro. Tu é a Amazon? Tu é a Amazon? Outro mercado, capital de risco, venture capital, outro jogo. Nós somos jogo do mundo real. Tem que sobrar dinheiro. Porque as coisas estão aumentando muito. Então esse é o princípio que eu acredito de sucesso de uma empresa. Uma empresa que tem um time que quer estar comigo, uma empresa que tem pessoas todas orientadas para o mesmo objetivo e uma empresa com alto lucro. Muitas empresas não entendem que seus problemas financeiros não são de origem financeira. Financeira é resultado. Financeira é resultado de venda baixa, venda mal feita, estoque alto, equipe ineficiente, precificação errada. Financeira é só um resultado. Tem empresa que a gente chega para fazer o trabalho e diz assim, cara, empresa completamente desorganizada e o dono milionário. Porque o cara sabe comprar e sabe vender. Tem empresa que a gente entra linda, casinha de boneca, processo, sistema, tudo. Morta financeiramente, por quê? Não sabe vender. O maior investimento que a sua empresa tem que fazer é em vendas. Você tem que se aliar a outras empresas que estão no movimento de vendas e deixa os reclamões. Quem aqui quer vender mais esse ano, diz eu com toda a força? Olha como tem algumas pessoas que dizem assim, eu! Então eu digo assim, nem aqui tem energia, meu irmão, imagina segunda-feira, vou repetir de novo. Quem aqui, esse ano, vai bater o recorde de vendas na empresa e diz eu? Salve de palmas para vocês. Agora, para isso, você vai ter que fazer um movimento. Porque eu não vou bater meu recorde de vendas fazendo tudo que eu fiz até agora. Tudo que eu fiz até agora me trouxe até aqui. Tudo que eu fiz até agora me trouxe até aqui. Então, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. Especialistas explicam as causas da mortalidade das empresas. O Brasil teve 4 empresas fechadas. Sabe por qual motivo? Segundo estudos, as empresas quebram. Desequilíbrio financeiro, falta de plano de negócio e a mistura das finanças pessoais. Mas eu sei que aqui ninguém nunca misturou o dinheiro da empresa com a pessoa física. Quem tem empresa e nunca fez isso, que atira a primeira pedra. O que mata a empresa é amadorismo. Movimentos como esse, gente, eu estou vindo de 3 dias de evento, cheguei de madrugada e eu estou dando o meu melhor aqui, porque eu acredito verdadeiramente, do fundo da minha alma, que tem como ter uma empresa melhor. Só que não adianta a gente que está aqui acreditar nisso, você tem que acreditar. Só que muitas vezes nem você acredita. Sabe por que você não acredita? Porque você não sabe fazer. Você soube fazer a sua empresa até agora, mas você vai precisar de novos movimentos. Para novos movimentos, eu tenho que estar com novas pessoas. Por que empresas do mesmo segmento têm resultados diferentes? Vamos pegar uma rua aqui, a Barão do Rio Branco. Lá tem 100 lojas, por exemplo. Mesmo público, mesma moeda, muitas vezes mesmo produto, mesmo presidente, mesma economia, mesma população. Essas empresas têm o mesmo dinheiro na conta, sim ou não? E o que muda então? Porque, peraí, o país é o mesmo, a moeda é a mesma, o presidente é o mesmo, a economia é a mesma, a população é a mesma, a rua é a mesma. O que muda? O que muda não é o que acontece fora da sua empresa, o que muda é o que você faz dentro. Se eu tenho mais de 10 anos de empresa, eu tenho que ter muito cuidado com uma coisa. As minhas certezas absolutas. Eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu acredito. Se eu acredito que não tem como crescer, ou que eu não preciso mudar, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar nessa realidade. A minha empresa vai continuar nessa realidade. Turma, acabou o primeiro quarto de 2025. Faltam 3 trimestres. Eu posso ser uma empresa que vou decidir hoje, e o que faz uma empresa crescer é muito as decisões certas que a gente toma, ou eu posso dizer, depois eu melhoro. Só que tem uma coisa, o mercado não vai esperar depois, vai ter que melhorar agora. Então eu quero lançar aqui uma meta para vocês.
uma meta clássica de todos os meus eventos. Você vai ficar de pé, por gentileza. Eu vou colocar uma música. Você vai cumprimentar 30 pessoas daqui. Reclamaram 50 pessoas daqui. Desejando que cada uma dessas pessoas tenha nesse ano o melhor ano da história das suas empresas. Pode soltar aí, DJ. Quem tá comigo bate uma palma assim? Quem tá comigo bate 2 palmas? Quem tá comigo bate 3 palmas? Seguinte, essa dinâmica, ela representa o empresariado brasileiro. Essa dinâmica, ela tem 3 reações. Reação 1, eu me levanto e vou atrás da meta. Reação 2, eu questiono a meta. Reação 3, eu nem me levanto. Que bom que muitas empresas não levantam. Eu acredito, e aí eu quero que agora vocês se concentrem totalmente comigo para a gente entrar na parte técnica, para trazer o como. A motivação é importante, a revolta é importante, o gás é importante, mas você tem que ter o como. Como eu vou fazer esse crescimento na minha empresa? A mudança da empresa, gente, não acontece de fora para dentro. Não é o que acontece fora da minha empresa que molda meu negócio, é o que eu faço dentro dela. E a mudança da empresa, ela é de cima para baixo, começa através dos donos. Quando eu comecei esse trabalho aqui em Fortaleza, há 9 anos, eu trabalhei sempre com os proprietários, porque eu entendi que o nosso time será o nosso reflexo. O dono da empresa, ele é como o Vando. Vocês lembram daquele cantor Vando? Sim ou não? Vê se vocês lembram, faz assim, ó, faz assim. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, vai! O dono é luz, raio, estrela e luar. O dono, mas às vezes ele é a treva. É o Darth Vader. Mas o dono tem que ser a luz, o caminho, a direção, o ritmo. Só que muitas vezes a gente fraqueja, porque nós somos seres humanos, temos medo, angústia, depressão, ansiedade, característica clássica de empresário. Por isso que a gente tem que encontrar um grupo, que a gente ande num grupo que seja de defesa da gente. Eu sempre digo que o empresário, ele está toda hora doando, toda hora entregando, é toda hora dando energia, mas quem retroalimenta esse empresário? Então, uma empresa muda de cima para baixo. De cima para baixo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que implantar na minha empresa uma cultura orientada a resultados e não achismos. A sua empresa tem que ter clareza de como vão medir os resultados e todos estarem envolvidos. Segundo ponto, uma empresa tem que ter visão clara, visão de futuro a longo prazo, com objetivos estratégicos e indicadores. O que é uma visão? Eu levei alguns dos nossos elites para ir para visitar os bastidores da Disney, né? O Tiagão estava com a gente, né? Renata estava com a gente, mais alguém estava com a gente daquela turma, que eu não estou vendo aqui, mas foram com a gente lá para a Disney, e contaram uma história que eu achei super legal. Eu não sei se vocês sabem, mas o Walt Disney, ele não viu o parque pronto. E aí, no dia da inauguração do parque, chegaram para a esposa dele e disseram, olha, que pena, o Walt não viu o parque pronto. Aí ela, aí você que se engana, ele foi o primeiro a ver. A visão é enxergar o que ninguém está enxergando. A visão não é presente, a visão é futura. O Davi, que trabalha comigo, ele estava lá em São Paulo e ele falou, cara, eu lembro do Marcos, há 8 anos, com a gente bem pequenininho em Fortaleza, dizendo, um dia nós estaremos em São Paulo com uma sede. A visão chega primeiro que o corpo. Você como empresário tem que ser a visão clara, mas Marcos, eu tenho tanto problema. Visão não fala de problema. Visão não fala do buraco, visão fala aonde eu quero chegar e em quanto tempo. É nisso que a gente se apega no planejamento estratégico. Na empresa de tecnologia que eu trabalhei aqui, eu conduzi pessoalmente por 7 anos o planejamento estratégico. E quando eu ia definir o planejamento estratégico daquela empresa, junto com 70 executivos, que eu não fazia nada só, eu fui só uma gotinha no oceano, porque ninguém pode ter a prepotência de dizer que sozinho faz o negócio, foi um movimento de muita gente boa, donos competentes, momento de mercado, é uma soma de fatores. Quando a gente ia montar o planejamento era o quê? Definir aonde nós queríamos chegar até o final do ano. Ponto de chegada. Um cliente meu, o Dr. Flávio, o cirurgião cardiovascular, ele disse que foi correr de Ferrari em Dubai, e ele, toda vida que ele entrava, ele saía na curva. E aí o instrutor falou assim, Flávio, para de olhar para o muro
e mira teu olhar aonde tu quer chegar. Só que a maioria das empresas não tem essa clareza de visão de futuro. Porque elas estão atoladas de dificuldades e problemas. Afinal, nós temos todos os motivos para falar mal do país. E isso é cômodo, mas isso é perigoso. Porque reclamar vai fazer com que eu esqueça que isso não paga as minhas contas e vai fazer com que eu esqueça que tem muita gente também conseguindo e vencendo. O nosso grupo de consultoria Elite Empresarial, agora em fevereiro, se reuniu. Eu abri um QR Code e falei, eu quero que todo mundo aqui abra e me diga de verdade se está crescendo esse ano ou não. 86% daquele grupo estava crescendo. Só que as pessoas que crescem não contam para ninguém. E isso aqui eu aprendi no Ceará, mas eu não faço esse comportamento. No Ceará eu escutava dizendo assim, não fala que tu está bem não, viu? Senão o pessoal vai crescer o olho. Não fala que tu está bem não. Eu já acho que a gente tem que falar o que está bom, para inspirar. Mais movimentos inspiradores. Ninguém está falando de facilidade. Depois dessa visão clara, eu tenho que ter valores fortes. Eu tenho um valor na minha empresa, esse é polêmico. Mas minha empresa, minhas regras. Na minha empresa, o primeiro valor é, somos uma empresa cristã. E eu dou toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. É a primeira palavra que está no meu Instagram, é cristão. A minha esposa, a mulher da minha vida, está comigo há 25 anos, eu quero que essa mensagem chegue para ela. Te amo, meu amor, vamos casar 1000 vezes novamente. Porque a principal empresa que você tem que cuidar é da sua casa, homens e mulheres. É a primeira empresa de sucesso, é a sua casa. A Natália estava fazendo uma entrevista, gostou muito do candidato, chegou para o candidato e falou, eu vou te falar os valores da gente, somos uma empresa cristã. A pessoa falou, estou declinando da vaga agora, porque não vou aceitar assédio religioso. Pumba, desligou na cara dela. Isso é bom ou é ruim? Isso é livramento. Quem está certo e quem está errado? Não existe certo nem errado. Nós nos posicionamos no mundo que a treva tem dominado, e as pessoas de luz têm se calado, e a treva tem crescido, e cresce na música, cresce nos movimentos, cresce em várias outras coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes, e os homens de bom se calam. Veja a perseguição que a igreja tem sofrido hoje, banalizando e ridicularizando. E mal sabe o movimento que as igrejas, independente da religião, fazem na sociedade. Só quem é de igreja sabe o quanto a igreja faz o que o governador não faz. Eu falo isso porque eu já arrecadei mais de 1000 toneladas de alimentos. E a gente, quando vai entregar numa comunidade aqui no Eusébio, eu não tenho que pedir permissão para o prefeito, eu tenho que pedir permissão para o traficante para entrar ali. Isso é um absurdo. O Brasil precisa levantar homens e mulheres posicionados na luz. O Brasil é um país cristão. Ah, mas não sou cristão, eu odeio. Ok, não trabalho aqui. Está tudo bem. E eu sei que ao falar isso eu estou me expondo, mas eu não posso me esconder do que eu acredito. Não adianta estar num quarto em oração de joelho, mas no dia a dia estar me escondendo. De honrar e de falar. Eu acredito verdadeiramente que existe algo sobrenatural. Deus não ia fazer a gente igual uma planta, igual um cachorro, que come, dorme, se reproduz e morre. Só que a sociedade está esquecendo um pouco do papel dela. Então você tem que saber quais são os valores da sua empresa. Você precisa ter comunicação clara e transparente. Doa quem doer. O maior esforço que eu faço nesse momento como comunicador é se eu estou sendo compreendido. E eu queria um termômetro agora, que vocês me deem aqui um feedback se vocês estão sendo compreendidos. Sim ou não, gente? Comunicação clara e aguda, fere, dói, mas a pessoa aguenta. Marcos, eu não vou dar o feedback para o fulano porque ele chora e se desmonta. Terapia que trate dele. Porque a gente começa a se acuar. Começa a virar o dormindo com o inimigo dentro das empresas. Precisamos voltar a entender o nosso papel dentro dos negócios. Por isso que precisamos estar dentro de grupos de empresas que crescem. Além de cima para baixo, a empresa muda de dentro para fora. O que é de dentro para fora? Você precisa escolher um público para atender.
Pior público para atender são dois. Público 1, quer atender todo mundo. Todo mundo é muita gente. Escolhe um público-alvo, mira e vai nele. É empresa, beleza. Empresa de quê? Pequeno, médio, grande porte? Mira nele. É pessoa física, beleza. Alta renda, baixa renda, média renda? Mira nele. Estratégia. Só que não estratégia pautada em achismo, em números. Amadores acham. Empresas de alta performance têm dados. Têm informações. Vou falar de um exemplo meu. 4 vezes por ano eu me reúno com os meus clientes. E aí no ano passado, para baixar meu custo, eu queria fazer 3 encontros. Só que eu preciso viver minha metodologia. Soltei no grupo. E aí, turma? Ano que vem, vocês preferem 3 ou 4 encontros? 97% 4. Falei, volta, gente, esquece. Apaga o plano. O jogo começa a ficar muito mais fácil quando você para de querer reinventar a roda e começa a atender necessidade de mercado baseado em pesquisa. Tem ouro. Ah, mas o mercado está caindo. Gente, o dinheiro ele pode reduzir, mas ele fica mudando a circulação dele. Vamos atrás do dinheiro. Quanto movimentou a economia ontem e qual foi o pedaço da tua fatia do bolo? Se apegue a isso. Quando você for dizer que o mercado não está comprando, mude de mercado. Mude de público. Mude de segmento. Se movimente. Coragem, se movimente. Mas, Marcos, me movimentar dá medo. Eu tive muito medo de pedir demissão daquela empresa. Ganhando 60 mil por mês. O pessoal diz assim, é muito fácil pedir demissão do salário de 60 mil há 10 anos. Fácil é pedir de um de 1.500, meu amigo. Que tem um monte. Eu tive medo de ir para São Paulo. Eu tenho medo de entrar nesse palco. Mas eu tenho uma família que merece que eu enfrente os meus medos. E que eu tenha coragem de fazer os movimentos. Por isso que é importante eu pegar na mão do Todo-Poderoso. Que eu me fortaleço, mesmo meus momentos mais fracos. Tu é o bichão da gestão? Não, sou o bichinho. Sou falho, tenho medo, erro. Já fracassei algumas vezes e tenho certeza absoluta que vou fracassar outras. Porque só fracassa quem se movimenta. O brasileiro tem medo do erro e do fracasso. Mas erro é uma oportunidade da gente ir para um próximo degrau, para um próximo passo. Além das pesquisas, eu tenho que fazer com o mercado, eu tenho que fazer pesquisa dentro do time. Vou trazer um exemplo da minha empresa. Nós participamos daquele GPTW. Vocês já ouviram falar de GPTW? Você pode participar de GPTW com 2 objetivos. Um, ter um selo, outro, melhorar como empresa. Eu faço para melhorar como empresa. O selo que venha. Ano passado a gente se inscreveu, minha equipe, Marcos, não se inscreve. A gente está com a equipe ainda que não está com a cultura. Eu falei, dane-se o selo. Eu quero saber o resultado da pesquisa. Fomos aprovados, melhores empresas para trabalhar, nota de 0 a 100, 90. Uma nota boa. Não maravilhosa, mas uma nota boa. Por que é que não foi 100? Faz uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa e o vale-refeição da gente, o meu time estava reclamando. Falei, faz agora outra pesquisa. Quanto é que a gente está pagando? R$27. Quanto é que o mercado paga? R$34. Falei, beleza, a partir de agora o nosso é 36. Por que, Marcos, tu fez isso? Porque está sobrando? Não, porque eu estou vivendo felizes unidas e lucrativas. Se o meu time está achando algo ruim, eu tenho que corrigir. Todos nós empresários que estamos aqui, queremos chegar aqui, ó, no cliente. Mas a gente esquece que nesse espaço tem uma coisa chamada equipe. O teu primeiro cliente vai ser esse cara aqui. Depois tu chega naquele. Se você tem pessoas que não gostam de estar aí, tu está perdendo a estratégia na largada. Sim, está difícil contratar. E mais difícil ainda para empresas que não são atraentes. Na minha empresa eu fiz um espaço Kids, agora que eu vou inaugurar. Que a mãe pode levar o filho até 12 anos, na hora que ela quiser, no dia que ela quiser. Melhor ela trazer do que dizer, não tenho quem deixar meu filho. Eu que perdi várias festas da minha filha quando era executivo, de criança, lá no Cristos, eu implantei na minha empresa, quem tem filho de 0 a 12 anos não precisa trabalhar nesse dia. Percebam que o Marcos duro tem coração. Mas eu não estou falando de coração, eu estou falando de estratégia.
estrategicamente, o primeiro ser humano a ser bem tratado tem que ser o seu time. Só que você precisa entender uma coisa, não é tratar todo mundo bem, é só os que estão contigo. Os que não estão contigo, promove para o mercado. Mas os que estão contigo, honre. Honre. Adriana, vem aqui, por gentileza. Uma salva de palmas para a Adriana, por gentileza, gente. Vem aqui, por gentileza. Um salve de palmas forte, que vocês vão entender o que é que eu estou fazendo agora. Nem ela sabe. A Adriana tem 9 anos com a gente na empresa. Casada, mãe, batalhadora, de sucesso, cearense. E eu quero dizer, na frente de 2.000 pessoas, que tudo que você entregou até hoje com a gente, você pode contar com a empresa, que nós amamos você e que vai ser retribuído sempre que você entrega para a gente, tá bom? Tudo de bom, minha querida. Tamo junto. Tamo junto. Fiz questão que ela viesse hoje. Mão de obra russa. Tem gente boa aqui. Só que para ter gente boa, a gente tem que aprender a ser uma empresa boa também. E ser uma empresa boa não é uma empresa besta. 3, concorrente não é paradigma. Menos foco no concorrente, mais foco no cliente. Menos foco no que o mercado está fazendo, mais foco no que o mercado está precisando. 4, você precisa entender que ter uma empresa não é uma coisa só. Uma empresa são 4 coisas juntas. Uma empresa é venda, operação, finanças e gente. Você tem que fatiar a tua empresa. Já me aprofundo nisso aqui com vocês. Toda empresa, ela tem que ser dividida nessas 3 pontas. A primeira ponta da empresa é o pilar. Imagina que tu vai construir um prédio. Passa aí para mim uma vez, por gentileza, aí, turma, de trás. E deixa só o pilar. Pronto, obrigado. Esse é o principal pilar da tua empresa. Não é produto. Eu posso ter o pulmão perfeito, o estômago perfeito, o corpo perfeito. Se não entrar ar, eu caio duro e morro. Venda é o ar que entra para dentro do pulmão. E venda não é só investir em time. Eu preciso investir em estratégia, estrategistas. Pega na mão desses meninos, faz uma aliança com eles. Testa. Ah, mas eu tenho medo. Se não é bom. E se for bom, tem medo também? Já perdeu tanto dinheiro com gente ruim? Invista agora dinheiro em gente boa. Esse é o primeiro pilar. E só tem 2 formas de crescer. Novos clientes e vender para a mesma base. São 2 movimentos estratégicos e os 2 têm que correr. A empresa que eu considero mais perigosa no mercado é a empresa que tem venda passiva. O que é a venda passiva? Eu espero o cliente vir comprar de mim. Meu irmão, isso é muito perigoso. Porque dá um vento na economia, tu quebra. Você tem que ter um movimento. Eu era dono de 5 operações de restaurante. Eu saí desse segmento. Porque eram lojas de shopping, que eu dependia do shopping estar lotado. Eu ficava amarrado. Eu tinha que pagar 50 pau de aluguel aqui no Iguatemi. E se não entrasse ninguém no shopping na semana, eu tinha que pagar 50 pau no Iguatemi. Falei, cara, esse modelo de negócio eu não quero para a minha vida. Eu não quero um modelo de negócio que o meu comercial esteja na mão de um terceiro. Não, Deus me livre. Eu vou criar um modelo de negócio que eu busque. Hoje eu sou sócio de uma seguradora, de uma empresa de gestão financeira, da Finance e da CJP. Então, esse é o principal pilar da tua empresa. Marcos, dono, tem que gastar mais tempo aonde? Aqui. Aqui. Mas eu não sou bom de venda, se torne. Ou contrate alguém. Porque senão a tua empresa não vai crescer. E aí tu vai achar que teus problemas são outros, mas teu problema é falta de venda. E eu quero profetizar outra coisa na vida de vocês. Eu quero jogar uma praga para vocês agora. Eu quero que vocês tenham tanta venda na vida de vocês, vocês não saibam dar conta. Quem recebe aí? Salve de palmas para vocês. O segundo pilar, turma, é o pilar operação, meio de campo. É onde a gente se engancha no dia a dia. Marcos, estou na correria. Estou comprando, estou vendendo, estou mexendo, estou cansado. Porque a correria, ela é apaixonante, é adrenalina pura. Só que aí,
é onde o barraco desaba. Você que está operando muito a tua empresa, tu está pensando pouco ela. Você não está olhando para onde eu quero ir, porque você está olhando toda hora para o giro aqui. E como consequência disso, nós temos finanças. Só que existem dois tipos de financeiro. Tem um que é predominante. O financeiro predominante é o financeiro passivo. O que é o financeiro passivo? Contas a pagar e contas a receber. Eu espero o movimento. O teu financeiro tem que ser tão proativo como o comercial. Ele tem que estar em busca diária de redução de custos. Em busca diária de redução de inadimplência. Em busca diária de aumentar a eficiência da empresa. E não ser só um setor que recebe os boletos e diz, paga, 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 paga. Menino do pagamento. O seu financeiro ele tem que ser proativo. Se você for montar uma estrutura de gestão, que eu estou te ensinando como agora, a tua estrutura de gestão tem que ter, no mínimo, esses 3 pilares. Alguém muito bom contigo de vendas, alguém que toca a operação, alguém que toca as finanças, para você passar agora a ser empresário e não funcionário da tua empresa. Mas, Marcos, eu ainda sou muito pequeno. Eu sou uma empresa muito pequena ainda. Tá, mas toda empresa grande um dia foi pequena também. Só que 99,9% das empresas nascem, morrem e se reproduzem pequenas. Ser pequeno também é uma opção. Eu tenho certeza que no dia que foi fundada a Pague Menos, também foi fundada a Pague Mais. 2 farmácias. Uma, o dono está lá até hoje, reclamando, dizendo que não dá para crescer. O outro, a história está aí para contar. 1000 e tantas lojas. Sempre que onde vai ter gente chorando, vai ter gente vendendo lenço. Uma empresa, aí eu quero que vocês entendam, porque assim, eu me preocupo muito aqui em não ser um motivador barato. E quando a gente traz a realidade, a gente traz dificuldades. Porque a realidade do empresário é uma realidade de dificuldades, sim ou não? A mídia pinta a gente na novela que nós somos o quê? Os ricos, que não trabalham, que chegam em casa, tomam uísque, fumam um charuto, e sempre somos os vilões da novela. Mas vamos para dentro da empresa real. Uma empresa real é um ecossistema que tem clientes, produtos, que tem, pode ir passando aí por gentileza, fornecedores, processo, gestão, equipe, governo e concorrentes. É muito prato para equilibrar sozinho. Um dos maiores fatores que fez a empresa que eu citei sair de 500 mil para 500 milhões foi sempre estar aberto para novos projetos de consultoria. Ser questionado. Baixem o ego, baixem o orgulho. Baixem o ego, baixem o orgulho e aprendam a dizer, preciso de ajuda. E vocês têm ajuda aqui no Ceará. Cheio de gente pegando o avião aqui para pagar pau para a gente de fora, para escutar um monte de termo de inglês que voltou, que não entendeu porra nenhuma do que aprendeu. E aí espera os talentos sair daqui, porque não há valorização do talento interno. Esses meninos são talentos, aproveite desses meninos antes que eles vão embora daqui. Eles têm muito para entregar para a gente. Muito para entregar. Eu vejo verdade neles. Eu subo em pouquíssimos palcos. Eu deixei meu filho, minha mulher e minha filha em casa. Estou 3 dias de evento, de 8 às 21, 3 dias. Cheguei de madrugada. E eu estou aqui por 2 motivos. Primeiro, pelo meu Ceará, que eu acredito. E eu queria estar aqui e fazer questão. E segundo, porque eu acredito neles. Então, esse é o ecossistema de uma empresa. Isso eu estou falando para quem quer ser profissional e crescer. Porque eu não li no livro, ninguém me contou. Tem muito desses coaches de internet, de palco. O cara lê uns 30 livros de motivação e faz uns PowerPoint só de frase de efeito. E aí aquece o coração, deixa a gente quentinho, a gente fica apaixonado. Eu sou o cara chato. Porque eu sou a vida real. E a vida real é mais difícil mesmo. Então, levantar uma empresa, eu preciso trabalhar todos esses pontos individualmente. Quando eu vou para um ecossistema de gestão, que é outra coisa. Ali eu estou falando que está em torno de uma empresa. Agora eu estou falando dentro da empresa, dentro do ecossistema de gestão.
eu tenho vendas. Com todo respeito às outras áreas, a área mais importante do teu negócio. Nós temos aqui no Ceará o maior vendedor de consórcio do Brasil e da América Latina, da Chevrolet. Fica de pé, Thiago. Vamos honrar os nossos. Palmas para o Thiago, gente. O time está aí, cadê o time dele? Parabéns, são vocês que fazem esse resultado, meu irmão. Bom demais. Com um bom capitão, humilde. Conheci o Thiago em treinamento, há 12 anos atrás, eu e o Thiago sentado a bundinha na cadeira, eu saindo da empresa que eu trabalhava, o Thiago num processo de sucessão. Onde é que está o Thiago hoje? Com a bundinha na cadeira de novo, aprendendo. Porque os caras que crescem têm humildade de ser eternos aprendizes. Maior vendedor de Chevrolet do Brasil, cearense. Recebe prêmio todo ano. Orgulho, meu irmão, que eu tenho de ti, que tu não tem ideia. Porque você é o cara que eu acredito. Chega de lamentadores. Chega de Zé Ruela na nossa vida. Olha para o lado e vê se tem um Zé Ruela na tua vida. Olha para o outro lado. Pergunta, você é um Zé Ruela? Olha para o outro, você é Zé Ruela? Se identificou a Zé Ruelância, troca de canto, meu irmão. Porque Zé Ruelice pega. Pega Zé Ruelice. Deus me livre. Estou fora dos Zé Ruelas. Eu tenho marketing. Quem vem primeiro, vendas ou marketing? Marketing vem primeiro. Marketing é como eu posiciono a minha empresa. Venda é como eu converto as oportunidades. Eu tenho, além de vendas e marketing, equipe, processos, finanças. Ai, Marcos, está ficando cansado. Tributário, clientes, tecnologia. Opa. Passou tudo uma vez aí. Volta aí, que está com um negócio precoce aí. A apresentação está com a ejaculação precoce. Volta lá, campeão. Estou acabando. Posso acabar já, gente? Posso acabar sim ou não? Beleza, a gente tem 11 minutos ainda. Então vamos lá. Volta mais um, por gentileza. Então isso aqui é um ecossistema de gestão. Essa é a engrenagem da tua empresa. O tempo que tu vai gastar falando mal da economia, assistindo o jornal, tu vai gastar aqui. É aqui que o jogo muda. Só que essa engrenagem, ela pode estar falha. E na tua empresa é tudo perfeito? Jamais eu tenho uma empresa. Em vários momentos minha engrenagem falha. Mas eu tenho visibilidade. Como eu tenho visibilidade, tenho os indicadores, eu tenho tomada de ação. E isso me faz ficar em movimento. Em eterno movimento. E está me movimentando. Quando eu quis ir lá para Alphaville, tem uma pessoa daqui bem famosa que estava lá, e eu fui consultar essa pessoa. E eu perguntei para essa pessoa, cara, eu estou pensando em vir para cá, o que é que tu acha? Ele falou, rapaz, muitos que vêm para cá não têm sucesso. Se eu fosse você, eu não viria. Eu falei, obrigado, era a motivação que eu precisava. Não são os outros que determinam o que nós seremos. Só que o nome disso aqui é profissionalização. E profissionalizar dá trabalho. Mas ser amador também dá. Então, se os dois não trabalham, eu prefiro ser profissional. Eu preciso ter gestores maduros que trabalham para a empresa. Isso, quem está falando, é um cara que é gestor desde os 21 anos de idade. Tenho 44, eu sei que não parece que eu tenho 30 anos de carteira assinada. Mas é um cara que está no campo. Gestores, vocês trabalham para vocês, através da empresa. E o time é seu reflexo. Gestor que fala mal da equipe está falando mal do seu trabalho. Vocês permitem que eu vá ficar com a turma lá um pouquinho? Vou lá ficar com a turma também, que eu estou com saudade deles. Gestor, ele tem que trabalhar para a empresa. Pega na mão da empresa. Pega na mão do negócio. Pega na mão da empresa. Vamos juntos. Humildade também estratégica para chegar no proprietário e dizer, cara, como é que você está vendo meu trabalho? O que é que você quer que eu melhore? Onde é que você quer que eu melhore minha performance? Isso vai fazer você, como gestor, entrar em movimento e melhorar. Turma, talvez a palavra mais inteligente que eu aprendi na minha vida até hoje foi dizer, eu não sei.
Eu nunca finjo saber de tudo, graças a Deus. Porque se eu sei de tudo, eu não posso aprender mais nada. Mas se eu estou aberto a aprender, eu vou no movimento. Existe uma estratégia nesse país de emburrecimento da população. Só que tem um inimigo contra esse movimento. Nós vivemos a geração de mais fácil acesso à informação da história. Nós temos ChatGPT, Google, YouTube, a todo instante a serviço da gente. Está aí. Eu que sou mais coroa, eu tinha que ir no Enciclopédia Barça, espirrando da poeira. Hoje nós temos isso, façamos o movimento. Sejamos gestores maduros que trabalham para o negócio. Você não vai ser medido porque a tua equipe te ama. Você vai ser medido e valorizado pelo resultado que tu gera na empresa. E aí eu pergunto, gestores, estou dando trabalho para os câmeras aqui. Eu pergunto para os gestores, qual o resultado tu está gerando, cara? Ah, eu não estou sendo visto, estou sendo valorizado. Eu trabalhei numa empresa que era péssima em reconhecimento, péssima. Sabe como é que eu me bastava? Com meus números. Os números são inquestionáveis. Ah, o dono não valoriza. Problema dele, um dia o mercado vai me valorizar. Eu entrego. Eu entrego e continuo entregando e continuo gerando valor. Eu pedi para sair da empresa que eu estava durante 15 anos. E hoje eu estou ajudando 300 empresas. Muito mais empresas no mercado. Pela mesma coisa. E a gente não pode perder, nós não podemos perder esse movimento de melhoria. Fica de pé aí, Micael. O Micael é lá de Solonópole, tá? Palmas para a turma de Solonópole. Quantos anos, Micael? 28, não, parece menos, 28. Eu fiz um campeonato nacional de crescimento, fiz um evento online, gratuito, um monte de empresa, e eu dei um desafio da empresa que mais ia vender. E a empresa que mais vendesse, eu ia passar um dia lá. E a empresa que mais vendeu do Brasil foi de Solonópole, no Ceará. E eu vou estar com vocês. E eu vou estar lá, prepara um carneiro lá, pra gente, assado. E uma panelada, pra gente, que lá em São Paulo não tem essas coisas. Então eu preciso trabalhar com gente madura. Pessoas maduras. Pessoal, eu no dia a dia, eu sou um cara muito chato para alguns perfis, porque eu cobro, mas eu pago. Eu pago em dia. Está lá, pago meu salário, eu reconheço, eu presenteio. Geralmente quem está reclamando da tua gestão é quem não está afim de fazer. É como se dentro da tua empresa tivesse uma corrente dizendo, vamos fazer, e uma outra corrente dizendo, não, aqui não vamos fazer não. Isso vira peso. E às vezes é o próprio sócio. É o próprio sócio que está travando a empresa. Para você ter uma gestão de resultados eficiente dentro da tua empresa, isso aqui é receita de bolo. Pode copiar e tirar uma foto disso aqui que eu vou mostrar agora. Isso aqui pode implantar em qualquer segmento. Você precisa escolher uma área. Por exemplo, eu vou pegar a minha área comercial. Beleza. Quem é o dono? Nenhuma área, nenhum setor da sua empresa pode ter dois donos. Porque alguém vai se escorar nas costas do outro. A área não pode ter pai e mãe. Ela tem que ter pai ou mãe. Então eu estou construindo uma lógica com vocês aqui. Estou fatiando a empresa. Fatiei. Cheguei numa área do tripé, vendas, operações e finanças. Quem é o dono da área? Quais são as metas da área? Ah, essa área tem 30 metas. Não, gente. 3 a 5 no máximo. Painel de carro, painel de fusquinha, não pode ser painel de avião. Poucas coisas para o cara olhar. Se tu tem aquele gestor que está fazendo muita coisa, está errado, ele tem que fazer pouca coisa muito bem feita. Porque às vezes o cara se esconde no esforço, quando deveria estar se escondendo e mostrando o resultado. Ele está muito mais no que eu estou fazendo do que no que eu estou gerando. Mercado não valoriza esforço. Mercado valoriza resultado. Eu preciso trabalhar indicadores para monitorar o andamento dessa área. Eu preciso ter comunicação clara sobre esses números. Porque as pessoas costumam trabalhar fazendo calanguinho. Sabe como é calanguinho? Faz assim com o pescoço. Ó. Já aconteceu com vocês na reunião?
O cara não está entendendo nada, mas está assim, ó. Aí você pergunta, entendeu? Eu entendi. Fala aí. Não. Não entendem. A gente vive hoje uma epidemia de desatenção. Epidemia de desatenção. E precisamos trazer o nosso time para isso. Além de comunicação, nós precisamos ser meritocráticos. Eu tenho um diretor de operações, está comigo. Fica de pé aí, Vlad, por gentileza. Sobe na cadeira que está muito pequeno. Está ali o Vlad, diretor de operações da gente. O Vlad tem uma meritocracia na empresa. Qual é a meritocracia? Como é que ele ganha dinheiro? Se gerar caixa na empresa. Caixa gerado no trimestre. Se atingir a meta, eu te pago 3% do caixa gerado. Não atingiu, 1%. Tá doido o velho. Caindo os cabelos. Caindo os cabelos. Problema dele. Meu papel é levantar a estrutura, dar as ferramentas da equipe e o executivo de entregar o número dele. E isso que se perdeu. Porque as pessoas não querem mais tomar para si a responsabilidade de que eu sou dono do meu número e das minhas decisões e dos meus movimentos. Além da meritocracia, eu preciso monitorar, acompanhar. Não adianta eu soltar a meta para ele e só ir olhar isso em abril. Todo santo dia a gente analisa esse número de caixa, todo santo dia. Todo santo dia eu recebo da minha gestora financeira venda, receita, custo, caixa. E existe um abismo que vocês não entendem muitas vezes, que é simples o que eu vou falar, mas na prática vocês não atuam. Existe um abismo entre venda e receita. Venda é promessa, receita é dinheiro na conta. Vendi 3 milhões, mas foi de 10 vezes? Beleza, receita dentro do mês, 300. Se foi para 30 dias, vendi 3 milhões, receita no mês, 0. Receita é mais importante que venda. Mas venda vem antes de receita. Mas o gol do comercial é receita, não é venda. Porque eu posso vender e ser inadimplente. Eu posso vender a um ticket muito baixo. Eu posso vender e isso não cobrir minhas despesas. E isso que vai mudar o meu jogo. E eu preciso de um plano de ação. Implante isso aqui dentro da sua empresa e me conte daqui a 3 meses como está seu negócio. Mas, Marcos, não sei implantar, então contrate quem vai lhe ajudar a implantar. Ou então continua sem saber e vai para o grupo dos lamentadores. Vocês tiraram foto aí? Deixa eu voltar. Volta só um aqui, por favor. 5 segundos para a foto. 5, 4, 3, 2, 1. O que é que eu fiz agora? Dá o ritmo. O gestor tem que dar o ritmo. O gestor tem que dar o ritmo do negócio. Para eu saber se a minha empresa está indo bem, gente, eu vou seguir esses pontos. Primeiro, balizar. Marcos, faz um diagnóstico. Meu tempo está acabando, falta 55 segundos. Vou pedir mais 1 minuto, por favor. Para eu saber se meu negócio está saudável, primeiro balizador, cliente feliz. Meu cliente é feliz? É. Baseado em que eu acho? Eu acho, não vale. Quero pesquisa. Quero pesquisa. Terminei ontem o Alta Performance Negócio, turma 90. Assim que termina, pesquisa. Média que eu tenho 98% de satisfação máxima. Última turma eu tive 99%. Não adianta eu achar que está bom. Eu tenho que ter certeza, e certeza é número. Segundo balizador, crescimento constante. Tem que estar crescendo. Receita, tem que estar crescendo venda, tem que estar crescendo caixa. Terceiro balizador, foco na margem no caixa, defenda. É uma tentação baixar preço. Teu time de vendas te implora para baixar preço com a promessa que vai vender mais. Quem aqui já baixou o preço e não aumentou as vendas? Levanta a mão. Baixar vendas não é garantia de aumentar as vendas. Não é lá que está o problema. É fácil de vender barato. 4, comercial agressivo. 5, pessoas engajadas. Opa, volta. 6, eficiência. Fazer mais com menos. Volta só um, por favor, campeão. Fim. Hã? Não é da minha equipe. Mas, gente, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Não precisa de slide, não. Vamos lá. Seguinte. Eu quero dizer 3 coisas para vocês aqui. Tem como ter uma empresa melhor do que você tem hoje.
Se você não acredita, teu negócio está morrendo na largada. Tá passando rápido de novo, é? Nas minhas costas. São as forças do inimigo. São as forças do inimigo. Eu vou nem olhar para não ter raiva. Eu vim para cá para disfarçar. Na força do ódio. Solta o passador, Lucas. Gente, primeiro, tem como ter uma empresa melhor. Mas se o dono não acredita, fecha. Já está morto. Eu sou o dono e não acredito para a empresa ser melhor, está morto. Mas quer dizer que todos os seus clientes foram felizes com você? Lógico que não. Tem gente que não gosta da Apple. Tem gente que não gosta de chocolate, gente. Tem gente que não gosta de Juarez. Ô, saudade de Juarez em São Paulo. Tem gente que não gosta de sorvete de tangerina do Juarez, gente. Vai ter gente que não vai gostar da gente pelo exato forma que nós somos. Jesus Cristo, o homem mais perfeito que veio para a face da terra, não agradou todo mundo. Nem eu, nem você, nem sua empresa vai agradar. Vamos focar nos que a gente agrada. Vamos entender quem são os clientes que mais gostam da gente, vamos procurar mais clientes nesse perfil. Vamos procurar funcionários que mais estão fechados com a gente e se concentrar em buscar mais gente nesse perfil. Vamos procurar empresários que estão tendo resultado e que a gente se aproxime de mais empresários que estão tendo resultado no Brasil. Porque esse país é maravilhoso. Nós vivemos no melhor país do mundo. O Brasil é lindo, extensão geográfica, terra fértil, banhado por rios, banhado por mares, gente alegre. Está precisando só que cada um aqui entenda seu papel e assuma o seu papel de protagonismo. E para isso nós temos que fazer uma aliança, nós precisamos andar juntos. Juntos. Então, prazer, nós somos a CJP, é a nossa empresa com atuação no Brasil e fora do Brasil. E eu quero encerrar com uma simbologia. Isso aqui é uma nota de R$100. Isso aqui é uma nota de R$100, ok? Só um minutinho, para que todo mundo veja. Isso aqui, ó, é uma nota de R$100. Isso aqui é uma nota de R$100. Isso aqui, ó, é uma nota de R$100. Isso aqui é uma nota de R$100. Palmas para ele, gente. Qual é o aprendizado? Se eu não correr atrás do dinheiro, o dinheiro não corre atrás de mim. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Obrigado, gente. Sucesso para vocês. Tamo junto. Força empresário, força empresária. Vocês são os heróis desse Brasil. Valeu, gente. Valeu.